Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 11 do módulo 15, Dash. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre um componente bem interessante que é o slider, tá? Então, sem mais enrolation, vamos dar uma olhadinha nesse componente. Então, primeira coisa aqui, se você está chegando no nosso canal aqui através desse vídeo, para você poder usar o Dash no Google Colab, você vai ter que abrir aqui eu já abri uma janelinha no Google Colab, tá? E aí, o que acontece? Como é que eu faço para abrir uma janela no Google Colab? Eu vou no Google, digito Google Colab, tá? E aqui vai aparecer o primeiro link que eu clicar, eu já estou logado na minha conta. Ele vai ter essa janelinha, você põe um novo notebook. E aqui eu já botei um novo notebook e renomeei, tá? Ele cria um documento no Google Drive para você poder manipular código em Python. Então, esse notebook você pode digitar comandos, como eu digitei ali. Lembrando que na descrição do vídeo vai ter todos os comandos. Esse comando é exclamação pip install Jupyter-dash. E ele vai fazer o quê? Ele vai instalar uma biblioteca que vai permitir a gente usar componentes visuais que misturam HTML e misturam também JavaScript, enfim. Mistura uma série de componentes aí interessantes para dar uma cara de aplicativo ao nosso código, tá? Então, continuando aqui, pessoal, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da biblioteca Jupyter Dash para poder fazer esses aplicativos. Então você já vê que aqui no mecanismo de autocompletar ele já puxa, porque ele já fez a instalação, então ele já reconhece essa biblioteca, tá? Toda vez que eu criar um novo notebook, eu preciso fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá? Aqui é Jupyter Dash, que a gente vai importar da biblioteca Jupyter Dash. A gente vai importar também dentro dos componentes Dash Core Components. A gente vai colocar o apelido de DCC e vai importar também a biblioteca Dash HTML Components, tá? HTML. Então esses componentes são importantes para poder formatar o nosso aplicativo da maneira correta, tá? E aqui também a gente vai precisar, pessoal, de um external sheets. O que é isso? Isso aqui é um arquivo CSS, um arquivo de estilo, que está sendo puxado de um endereço aqui que já está pronto. Esse arquivo aqui está na internet e ele define uma série de parâmetros para a aparência da nossa página, que é, na verdade, o nosso aplicativo, tá? Aqui a gente vai criar o nosso aplicativo, propriamente dito. A gente vai criar... isso aqui também vai estar na descrição do vídeo, tá? Pessoa External Style Sheets. E aí, com isso, agora a gente vai precisar, para poder criar o aplicativo, dessa linha aqui, que eu já expliquei em aulas anteriores, eu não vou repetir, que é o comando Jupyter Dash name, primeiro parâmetro, vírgula. Segundo parâmetro, eu te dou o style sheets, ou seja, eu estou definindo ali qual é o estilo que você vai usar para organizar os seus componentes como se fosse uma página HTML. E finalmente aqui, ó, app layout igual a HTML. E aí sim, agora a gente vai fazer a nossa aplicação, tá? Abre parênteses, e a gente vai colocar os componentes aqui, tá? Então aqui é uma lista de componentes, eu vou colocar uma lista de componentes, e o primeiro componente dentro dessa lista de componentes, ele vai ser o HTML label, tá? Esse HTML label, lembrando que ele é um dash HTML components label, tá? E aí basta eu botar um texto aqui para ele botar do lado do componente, que a gente já vai inserir, um texto, né? E aí do lado desse texto, vai ser um DCC, um Dash Core Components. Dash Core Components. Eu vou inserir o que, pessoal? Eu vou inserir um slider. Esse componente é um Dash Core Components porque ele é um componente dinâmico. Ele pode ser alterado, ser modificado, o valor dele não é estático como um componente HTML, tá? Então, aqui ele pode ser modificado, então o valor mínimo que ele pode assumir é 0, o valor máximo que ele pode assumir é 9, e o valor e os possíveis valores que você vai ter para ele é o que a gente vai definir agora, tá? São os marks, ok? Só que os marks, eles são, na verdade, um dicionário. E aí eu vou explicar para vocês como é que esse dicionário vai funcionar daqui a pouquinho. Vamos guardar ali. Aqui o valor dele vai ter um valor intermediário, que é o valor inicial value, inicial 5, tá? Aqui você vai fechar, digamos assim,
você vai terminar a lista de componentes que você deseja inserir no na sua interface gráfica para o seu aplicativo, tá? E aí o que acontece? Depois que você finalizou aqui essa lista de componentes, você tem que definir o estilo de apresentação desses dois componentes, o HTML label e o slider. E aqui a gente vai usar um estilo column count. Então, e esse estilo column count vai ter o valor 1 ali, tá? Então é uma coluna só que a gente vai jogar todos os componentes da maneira correta, da maneira apropriada. Ok, então isso aqui é o app layout, tá? Eu posso vir aqui dar um app run server, tá? E posso botar o parâmetro debugger para me permitir encontrar eventuais problemas ali na hora de rodar, tá? O ponto daqui, pessoal, é esse mark aqui que ficou misterioso, né? A gente não sabe exatamente como usar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir um outro código que vai explicar como é que funciona esse mark, tá? O que a gente vai precisar, na verdade, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou chamar de labels, vamos chamar de labels, que são os possíveis valores que você pode ter, as opções e os valores correspondentes, tá? Então, o que que acontece? Eu vou precisar de um i, tá? Esse i eu vou transformar em string e vou fazer um for de i em range de 1 até 6, tá? Vou mostrar o que que isso vai, o que que vai virar labels aqui. Isso aqui basicamente é um dicionário, por quê? Porque eu tenho a chave e eu tenho o valor, tá? Lembrando que a chave aqui é i igual a valor, né? Que vai de 1 até 5. E aqui o string ele transforma esse valor i numa string, tá? Então vamos mostrar aqui o labels, pessoal, como é que vai ficar, ó. Tá vendo? Então ele fez o seguinte, ele fez pares. O que que é o dicionário? São pares, chave e valor, onde para esse valor você tem essa chave, esse valor, para essa chave você tem esse valor, tá? Então aqui, por exemplo, 1, você tem um string, 2, valor, 2 string, e assim por diante. Então se eu pegar aqui e botar no marks, por exemplo, labels, olha só o que que vai acontecer, ó. Ok, aqui ele está dando um pequeno problema porque aqui eu já tinha fechado, né? Então, deixa eu só verificar aqui, pessoal. Não, é isso mesmo. Aqui eu fecho, ok. Aqui tem o parênteses aqui do div, ok. Aí fechou. Tem o style. Aqui o style tá errado, desculpa, pessoal. É uma chave aqui, tá? Isso aqui também é uma espécie de dicionário style igual a isso. Então aqui é uma espécie de dicionário que é o column count e é igual a 1. Pronto. Ok. Deixa eu ver aqui. Jupyter Dash. Aqui está escrito errado, né? Jupyter. Está escrito errado. Jupyter Dash. Pronto. Pronto. Agora foi. Aqui eu vou verificar então, pessoal. Então, justamente aqui eu tenho o slider, certo? Ah, e aí você fala assim, poxa, mas como é que está funcionando esse slider? Vamos deixar lá ao lado? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pessoal? Primeiro, o valor mínimo é zero. Tá vendo aqui, ó, zero. Só que, apesar do valor mínimo ser zero, o que está acontecendo? Meus labels começam em 1 e vão até 5. Então, só o que vai aparecer aqui é o que está em labels, que é 1 e 5. E repara que o seu máximo é 9. Tá aqui, ó, o 9, ó. Então, tanto o zero quanto valores a partir de 6 até 9 não aparecem. Então, essa escala, embora esteja com a dimensão para caber até 9 valores e ter o valor zero, ela não aparece porque os nossos labels, aqui os que estão guardados em marks, são apenas de 1 até 5, certo? E detalhe, aí você fala, poxa, mas o que que seria o que que é esse número e o que que aparece na tela, né? Então eu vou botar aqui como uma string, eu vou colocar o seguinte, aqui eu vou botar string e vou fazer uma string que é uma composição. Aqui eu vou botar um espaço só para a gente poder ver, ó. Quer ver, ó? Então agora vai aparecer esse símbolo e o número. Então se eu tivesse rodado aqui, só para a gente ter certeza do que a gente está rodando, né?
Tá vendo? Então, o que que acontece, pessoal? Esse valor aqui, isso aqui é string que aparece na legenda da escala do slider. Então, esse valor aqui, esse segundo valor, que é o que a gente está criando com esse comando, é um dicionário, que são pares separados por dois pontos, né? Aqui você tem o par valor e o par string. Então, a string você pode colocar de qualquer jeito. Aqui você poderia ter uma string também, tá? Se você quisesse, você poderia botar string aqui, ó. Vamos dar uma olhada. E vamos ver se ele já vai atualizar aqui, ó. Tem que rodar aqui para ele atualizar. Pera aí. Tá updating agora, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, não afeta o funcionamento do aplicativo, continua ok, não tem problema. Deixa eu rodar aqui só para a gente fechar essa janela, ó. Então, esse aqui ele já fez o update, tá? Tá vendo? Então, aqui você poderia ter usado o string aqui também, ou número, tanto faz, certo? Então, em princípio, a indexação, seja por string ou seja por número aqui, na hora que você for desenhar o seu slider, a sua barrinha de escala, né? Você não tem problema se você está colocando no primeiro, nos valores de chave, né? Número ou string. E aqui você pode, o segundo parâmetro, que são os valores, você define como é que você quer que apareça o seu texto aqui, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse componente. Esse componente vai ser útil para as próximas aulas. A gente vai mostrar coisas que a gente pode fazer e pode combinar com outros componentes esse componente. Então, a gente vai pegar o componente da aula passada, que a gente viu na aula passada, que é o text, e vai combinar com esse componente na próxima aula. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço e espero vocês lá. Até mais, pessoal. Tchau.